Nós começamos hoje a nova série de mensagens da Cidade Viva em todas as igrejas, em todas as nossas 11 igrejas espalhadas no nosso estado, a série de mensagens e também fora, como Brasília, Natal, enfim, São Paulo, e vamos seguindo aí para a glória de Deus. Dilemas da vida, nós vamos abordar esse tema com base exclusivamente na exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios e dela extrair principais dilemas que ocorrem com a nossa vida. Como, por exemplo, o tema de hoje: desistir ou esperar? Desistir ou prosseguir? Desistir ou perseverar? Fala com o irmão que está do teu lado aí, pergunta aí: desistir ou esperar? Desistir ou prosseguir? Desistir ou perseverar? O fato é que nós vamos ver aqui que desistir não é a opção. Desistir por causa do sofrimento ou esperar no consolo do Senhor? Vamos desistir na vida por causa das dores, das dificuldades e das lutas, ou nós vamos simplesmente esperar o consolo do Senhor? Nós vamos prosseguir na graça do Senhor e vamos perseverar no seu poder. Esse é o dilema de hoje, que nós vamos aqui enfrentar com base na leitura e na exposição da segunda carta de Paulo. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora acompanhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa, capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Glória a Deus. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor de nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, dilemas da vida: desistir ou esperar? Desistir ou prosseguir? Desistir ou perseverar?
O primeiro ponto, e a mensagem tem 3, eu quero abordar com vocês aqui sobre o sofrimento, as suas implicações e alguns princípios que nós precisamos extrair, porque o sofrimento tem sido uma cláusula de barreira, tem sido uma cláusula de impedimento, tem sido um enfraquecedor, tem sido um desestímulo, tem sido uma pedra na vida de muitos crentes. A dor, o sofrimento, a perda, tem sido paralisante na vida de muitos, tem sido desgastante, tem feito a fé de muitos esfriar, tem feito muitos desistirem da própria até a vida, da fé, do futuro, dos propósitos, dos caminhos do Senhor para nós. Então precisamos entender aqui alguma coisa sobre o sofrimento, sob o ponto de vista bíblico, para que possamos ter uma compreensão adequada sobre o que fazer nesse dilema de vida que nos é apresentado nesse momento. Em primeiro lugar, o sofrimento, aí você pode anotar aí, é um resultado do pecado da humanidade e do distanciamento de Deus. É por isso que sofremos. Na glória não haverá sofrimento, na glória não haverá choro, na glória não haverá angústia, na glória não haverá lágrimas, senão de alegria. Mas o sofrimento que enfrentamos nessa terra decorre exclusivamente do pecado. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto, o sofrimento muitas vezes é visto nas Escrituras como uma ferramenta pedagógica. Ele nos ensina a intensificar o nosso relacionamento com Deus e ser usado por Ele para nos abençoar espiritualmente. O sofrimento nos faz, muitas vezes, voltar para o trilho do centro da vontade de Deus. O sofrimento, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é, como diz C.S. Lewis, o megafone de Deus. O sofrimento nos faz ver, e ele é pedagógico, a importância das coisas as quais nós desvalorizamos. É num sofrimento de um divórcio, é num sofrimento de um abandono, que nós vemos o quão nós fomos inúteis, o quão nós fomos infantis, pequenos, egoístas, ao perder a nossa esposa, ao perder o marido, ao perder os filhos, ao perder uma oportunidade boa de emprego, ao perder um bom relacionamento com os pais, ao perder tanta coisa bonita na vida. O sofrimento às vezes nos faz trazer a razão. O sofrimento às vezes vem para nos dizer, esse caminho que você está não é o certo. O caminho certo é esse. E o sofrimento então abre os nossos olhos para isso. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Terceira coisa que nós aprendemos: Deus consola sempre em meio ao sofrimento. É aqui o que o texto ensina. Paulo diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e das misericórdias. E Deus de quê, gente? De toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus sempre nos consolará nas tribulações. Por isso, não podemos nos desesperar. O desespero não é uma atitude de quem está em confiança com Deus. Nós vamos ver aqui, vamos nos aprofundar, por exemplo, nos sofrimentos do apóstolo Paulo. E ver que em nenhum momento esse homem perdeu o equilíbrio. Em nenhum momento ele se desesperou. Ele perdeu a razão. Em quarto lugar, Deus continua soberano em meio ao sofrimento. Nós precisamos entender que quando o sofrimento bater a nossa porta, Deus continua governando e soberano sobre todas as coisas. Nada foge do poder da sua mão. Jó capítulo 42, versículo 2. Um homem que perdeu propriedade, todas as suas propriedades foram invadidas, destruídas e queimadas.
Um homem que perdeu todos os filhos em uma tarde. Um homem que teve o corpo todo coberto de lepra. Tudo que podia Jó perdeu, bens materiais, bens afetivos e o seu próprio bem estético e pessoal. Jó não tinha nenhum motivo para os olhos do homem abrir a boca e dizer sou feliz. Era um homem destruído, sem filhos, sem propriedade, liso, quebrado e tido como amaldiçoado pelos seus vizinhos e pelos seus irmãos. E era um homem purulento. Jó era a expressão do pus. Ele sentia tanta dor na carne que ele tinha vontade de pegar pedaço de vidro e caco de vidro e se cortar para arrancar as feridas que não paravam de estourar na pele dele. O que é que Jó tinha para agradecer e para louvar a Deus? Sabe o que ele tinha? O próprio Deus. Porque Deus é suficiente para o crente. Deus não precisa de penduricalho. Nós não precisamos de saúde para adorar Deus. Nós não precisamos de patrimônio para adorar Deus. Nós não precisamos de esposa, de marido, de filho, de dinheiro, de saúde, de nada para adorar Deus. É isso que nós aprendemos com Jó. E ele diz em Jó 42:2: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó não colocou a culpa no destino. Jó não colocou a culpa em Satanás. Jó não colocou a culpa nos inimigos. Jó não saiu maldizendo a vida. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. 5. O dilema do sofrimento, então. Diante disso, diante do sofrimento, temos a escolha. Ou nos curvamos diante das tribulações e nos entregamos ao desespero e desistimos por causa do sofrimento, ou nos curvamos diante do Senhor e esperamos o seu consolo e vamos prosseguir de acordo com a sua santa e poderosa vontade. E esse texto que nós acabamos de ler foi escrito por um homem de profundo sofrimento. Um homem de profundas dores. Eu ouso dizer que só Jesus sofreu mais do que Paulo. Vamos ver? Vamos provar? Anota aí que eu vou ser rápido, porque a lista é gigante. A lista de sofrimento do apóstolo Paulo. Esse homem que escreveu isso aqui, esse homem que fala do amor pela igreja, da consolação pela igreja, do amor pelo evangelho. Paulo sofreu prisões. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, que nós vamos ver mais lá na frente, na série de mensagens. Paulo sofreu açoites. Lá em 2 Coríntios 11:24 diz que 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites. Paulo não só foi açoitado com chicote, como também foi açoitado com vara. 2 Coríntios 11:25. 3 vezes fui açoitado com vara. Paulo foi apedrejado? Foi apedrejado. 2 Coríntios 11:25. Paulo sofreu naufrágios. Quantos? 3. 3 naufrágios. 2 Coríntios 11:25. Paulo sofreu perigos de viagem com rios, ladrões, compatriotas, gentios. 2 Coríntios 11:26. Paulo sofreu perigos na cidade, no deserto, no mar, e perseguição dos falsos irmãos. 2 Coríntios 11:26. Eu fico vendo um homem que foi perseguido, açoitado, apedrejado, naufragou, foi traído pelos irmãos da igreja, mas escreve uma carta firme em amor à igreja. E quando eu vejo um homem como Paulo e os meninos que nós temos na geração de hoje, eu fico espantado. Meninos que não vão mais para a igreja porque se chatearam com o pastor. Meninos que não, eu estou falando aqui menino, é homem já com 30 anos para cima, tá? Um homem com 30 anos para cima.
só que tem a idade biológica de um homem, mas a cabeça emocional de um adolescente. Menino que quando é repreendido por um pastor, repreendido numa igreja, sai, monta outra igreja, sai em revolta, sai fazendo confusão. Menino que não pode ouvir o que não quer numa igreja e sai e fica com raiva. Você que está me ouvindo e é desigrejado, que está me ouvindo aí na internet, você que é desigrejado, porque se chateou, porque de alguma forma se frustrou, porque não teve a oportunidade devida num palco, num púlpito, num grupo, onde quer que seja. Deixa eu dizer, eu tenho um recado do Espírito Santo para você. Deixe de ser menino e aprenda com um homem de verdade, o apóstolo Paulo. Ninguém aqui nunca foi chicoteado. Ninguém aqui nunca foi apedrejado. Ninguém aqui nunca naufragou. Ninguém aqui nunca sofreu absolutamente nada corporal por causa do Evangelho de Cristo. Eu desafio. Mas o que é que nós temos hoje? Uma massa de desigrejado, meu amigo. Está no IBGE, 20% da igreja é de desigrejado. É porque esses 20%, com todo respeito, é 20% de menino. Que não conhece a Bíblia, que não estuda a Bíblia. Vamos aprender aqui com um homem de verdade. Vamos aprender aqui com um homem de Deus. Porque o mérito não é de Paulo, o mérito é do Espírito Santo que fez a obra nele, para que nós aprendêssemos. Amém, gente? Paulo trabalhou e fadigou-se por causa disso. Está pensando que Paulo ficava feito esses picaretas do Evangelho hoje, que fica pedindo pix? Olha, quando você vê um pastor ou uma pastora, o que quer que seja por aí pedindo pix, você fuja. Você se levante da igreja e vá embora. Não aceite, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo trabalhava de noite, amiguinho, fazendo tenda, sabe para quê? Para não ser pesado para a igreja. E tem pastor que quer viver vida de rico, vida de mordomia, vida de ostentação, vida de riqueza com dinheiro de dízimo e de oferta. Nada contra os pastores que recebem o seu salário digno para sustentar a sua vida e a da sua família e dos seus filhos. Mas eu, por exemplo, particularmente, quem não me conhece, rapaz, eu tenho um cliente que olha para mim e diz: "Ei, rapaz, eu acho que está dando mais dinheiro na tua igreja lá do que na advocacia, né?" Aí eu olho para o infeliz das costas ocas. Aí eu digo: "Ô abençoado de Jesus, eu nunca recebi um único centavo da Cidade Viva. Nem bolsa minha filha recebe para estudar aqui." Sabia que o pastor Sérgio é voluntário também? Vocês sabiam não? Sabiam que o nosso pastor é voluntário aqui também? Porque o nosso modelo é esse aqui. Nosso modelo é das Escrituras. E nada contra. Se eu não trabalhasse fora, não vivesse muito bem da advocacia, graças a Deus, não tenho o que reclamar, louvo ao nome do Senhor. Não pode nenhum problema. Mas ostentar riqueza, fazer essas ostentações, essa prosperidade, essa roubalheira, essa safadeza que esse povo tem feito por aí, fuja disso. Porque não é isso que o nosso modelo de apostolado nos ensina. Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento. É considerado o maior doutor da igreja. Devemos aprender dele a fonte de como conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque foi ele que Jesus escolheu para nos ensinar. Paulo passou fome e sede. Sabe o que é passar fome? Alguém aqui já passou 24 horas sem comer? E 48. Tem um vídeo muito interessante para vocês assistirem, do único brasileiro que sofreu em Auschwitz, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, e está no YouTube. Você coloca único brasileiro Auschwitz entrevista. Ele fala que ele sentia dores 24 horas da vida dele, de fome. Eram dores horrorosas. Ele dizia que sentia que como se o corpo dele fosse ser comido por dentro.
Era uma dor dilacerante. Essa dor era tão forte, mas tão forte da fome que os judeus sentiam, que ele dizia que sabe qual era a estratégia para ele se livrar dessa dor? Era lembrar da morte da mãe dele, que morreu numa câmara de gás. Foi separada dele e levada para uma câmara de gás. Aí você pode dizer, mas pastor, por que ele se lembrava da morte da mãe na câmara de gás? Porque ele precisava pensar em algo que trazia mais sofrimento para ele do que a dor que ele sentia. Era tão forte a dor da fome que ele sentia, ou que ele sentia de fome. Paulo passou fome. Ele sentiu dor por causa de fome. Passou sede. Paulo teve preocupações constantes com a igreja. Não para por aí. Paulo, Atos 11:32, diz que em Damasco ele foi perseguido pelo governador. Paulo, em 2 Timóteo 3:11, diz que ele sofreu perseguição em Antioquia, Icônio e Listra. Mas ele diz, de todas as perseguições o Senhor me livrou. Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 22, fala do ataque que a multidão de Jerusalém fez contra ele. Diz o texto, e eles gritavam, tire esse homem da face da terra, ele merece morrer. Era o que gritavam para Paulo. 15, eu estou no 15º já elemento do sofrimento de Paulo, viu? Prisão e apedrejamento em Filipos. Diz lá em Atos capítulo 16, 23, depois de muitos açoites, lançaram ele na prisão. Esse mesmo Filipos que Paulo escreve a carta da alegria. Vamos segurando, vai alcançando aí. Conspiração para matá-los em Atos 23:12. Não parou não. Em Atos 28:3 diz que Paulo, diz assim, tendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e posto no fogo, uma víbora, fugindo do calor, atacou a sua mão. Até atacado por cobra Paulo foi. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. Por que Paulo sofreu tudo isso aqui? Alguém pode me responder? Por que Paulo? Vocês olhem para a vida desse homem e digam, isso é uma vida de sucesso? Isso é uma vida de progresso? Isso é uma vida de felicidade? Vamos lá. Vamos trazer a história do apóstolo Paulo para o nosso padrão. Padrão Instagram, padrão TikTok, padrão Facebook, padrão das igrejas que vocês procuram. Paulo era um cara que tinha todos os atributos de um cara feliz? De um cara próspero? Paulo entraria em alguma igreja, me diga sinceramente, considerado como um exemplo? Quem andaria com Paulo? Quem aqui andaria com Paulo? Mas eu não tenho dúvida que um dos maiores galardões da história da humanidade, na volta de Cristo Jesus e na eternidade, vai ser recebido por Paulo. Tudo que o homem, anote isso, tudo que o homem menosprezar nessa terra, desprezar e desvalorizar, vai ser exaltado sobremaneira quando Jesus retornar. Anote isso. Porque este mundo, preguei quarta-feira aqui, quem veio assistiu. Esse mundo já é do maligno. O príncipe dessa era governa isso aqui e odeia tudo aquilo que traz glória para o nome de Deus. Sabe por que Paulo passou por tudo isso aqui, gente? Por uma causa só. Paulo sofreu tudo isso por causa do evangelho. Por causa da pregação. E já, muito em breve, nós estaremos passando por isso também. Em várias partes do mundo já. Quem abre a boca para falar nisso aqui, tem a cabeça decapitada em menos de 24 horas. E nós temos aqui o privilégio de estar aqui tudo cheirosinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho.
já pensando na pizza que vai comer depois do final do culto. Só que vão se lembrando aí, vão gravando na memória, porque anote o que eu estou dizendo, ó. Vai chegar um tempo em que nós vamos sentir saudade disso aqui. Vai chegar um tempo que vamos sentir saudades disso aqui. Assim como o mundo perseguiu a palavra e perseguiu o nosso mestre, Jesus Cristo diz que nós também seremos, ainda mais, quando estiver próximo à vinda do anticristo e ele está chegando, ó. Se já nasceu. Posso ouvir um glória a Deus da igreja aí? Deus usa o sofrimento para cumprimento do seu propósito. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usa o sofrimento para o cumprimento do seu propósito. Deus sustenta seus filhos no sofrimento. Deus consola no sofrimento. E aí me chama a atenção João 14, 27, quando Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo a dá. Não é a paz que você está querendo. Não é a paz que eu entendo que é a paz. É a paz que Jesus Cristo tem para o nosso coração. E que paz é essa? Você só vai saber quando a sua vida e a minha vida estiverem alinhadas com o centro da vontade de Deus. Não queira trazer Deus para o seu mundo. Sou filho de Deus, então vem cá, Deus, tu me ama, eu faço coisas boas, como eu vejo uns influencers aí com milhões e milhões de seguidores. Deus me ama, Ele gosta de mim, e o cara, vida depravada, olha um negócio assim sério. Somos nós que temos que ir para o mundo de Deus, e não Deus para o nosso mundo. Somos nós que temos que nos adequar a Deus, e não Deus se adequar a nós. Em meio ao sofrimento, gente, Deus nos convida à gratidão. Gratidão de Paulo estava fundamentada na certeza do seu consolo. E aí eu pergunto, como é que um homem que foi açoitado, perseguido, apedrejado, naufragou, traído pela igreja, foi traído, escute, quando você ficar com seu mimimi, seu mimizento, sua mimizenta, com todo o amor e respeito que eu tenho por você, você que tem trauma, eu estou traumatizado. Eu imagino pegar o teu padrão de pensamento e colocar em Paulo. Menino! Isso aqui, Paulo está dando uma aula. Eu puxei a orelha dos homens no culto das 4. E vou puxar também a orelha nesse culto aqui dos homens, principalmente os adolescentes. Aprendam a ser homens. Estão ouvindo, não? Aprendam a ser homens de Deus e não mimizentos. Aprendam a enfrentar os desafios da vida, os nãos da vida, as cobras da vida, as perseguições, os venenos, os naufrágios. Porque é nisso que nós vamos nos fortalecendo e criando o caráter de Cristo em nós. O sofrimento não pode ser, a perseguição não pode ser uma barreira para o nosso avanço. Tem que ser tudo assim, pisando em ovos, porque senão o irmão sai da igreja, o irmão vai procurar outra igreja, senão vai ficar chateado. Paulo destaca que o sofrimento não é uma barreira, mas é uma oportunidade de se frutificar, entenda. O câncer é uma oportunidade de frutificar. A morte de um filho é oportunidade de frutificar. Jesus diz que aquele que amar mais pai, mãe, filhos, ou qualquer parente, ou a sua própria vida, mais do que a ele, não era digno dele. Ou nós colocamos a nossa vida à disposição de Cristo Jesus, entregamos a nossa vida na balança. Senhor, está aqui na bandeja.
a minha vida está aqui, faça o que lhe aprouver. Para a minha vida não tem mais sentido algum, se não for para cumprir o teu propósito aqui na terra. Me leva. Essa deve ser a nossa oração. Se não for para a minha sexualidade, se não for para o meu corpo, se não for para os meus desejos, os meus pensamentos, os meus dias, a minha rede social, o meu trabalho, se não for para o que eu faço aqui nessa terra, não for para a glória do teu nome, eu não tenho sentido de estar aqui. Por isso, tem misericórdia de mim, me ajuda e me bota no caminho certo. Amém, gente? E Jesus vai dando chance, vai dando chance, vai dando chance. Para mim, eu sou o primeiro da fila do pão. Por isso, por amor a Cristo, olha o que Paulo diz, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O sofrimento, a luta, a perseguição, a dificuldade. Aí eu fico vendo, gente, essa turminha aí que está se prostituindo em rede social, porque está liso, está quebrado. Ei, você que está sofrendo por causa de dinheiro, não venda a sua alma a Satanás por causa disso. Não venda, não se prostitua, minha filha. Escute. Hoje a prostituição moderna não é mais aquela que ficava, não sei nesses cantos aí não. Hoje a prostituição moderna é nessa bexiguenta aqui. Jesus entrou no deserto, teve fome 40 dias, necessidade física, mas ele se recusou a ser alimentado por Satanás. Não aceite ser alimentado por Satanás, não aceite. 40 dias, alguém aqui já passou 2 dias sem comer? 10, 15, 20. Ninguém passou 20 dias sem comer aqui. E 30? Não, mentira. Ninguém nunca passou 30 dias sem comer. Não, brincadeira. E 35? E 40? Meu amigo, Jesus devia estar se acabando de fome. O cheirinho daquele pão novinho saindo daquele foguinho novo lá de Israel. Ele já devia estar sentindo o cheiro. E Satanás entra. Transforma pão, sacia a necessidade do teu corpo. Jesus já devia estar, meu amigo, a fome deixa a pessoa até meio desorientada, né? Mostra todos os reinos. Lembra de Esaú? Perdeu a primogenitura por causa de um prato de quê? Lentilha, estava morrendo de fome. Tem gente que perde a sua dignidade. Vende o seu próprio corpo, vende a sua alma, vende a sua integridade por causa de luxúria. Não faça isso. Não faça isso. Ou para preencher vazios. Está achando que tu vai segurar um macho que está aí contigo, só te enganando e te usando. Ou vice-versa. Queira ser amada por Jesus, preenchida por Jesus, preenchido pelo Senhor Jesus Cristo e estar nele. Essa deve ser a nossa maior, exclusiva e suprema satisfação. Amém, irmãos? Uma irmã certa vez me abordou. Se eu não casar eu vou morrer, pastor. Eu digo, pai de besta. Porque a satisfação de um crente, se tiver em casamento, se tiver em filho, se tiver em esposa, se tiver em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, é em vão. Porque tudo isso passa, é transitório, a doença pode levar, o sofrimento pode levar, e a razão da vida de um crente deve ser exclusivamente Jesus Cristo. Sofrer faz parte da caminhada cristã. Isso deve ter sido visto como um privilégio, pois fortalece a dependência de Deus. O consolo do Senhor não é apenas um alívio espiritual, mas um encorajamento que nos fortalece a permanecer firmes. Confiar no Senhor significa, irmãos, não desmoronar diante das dificuldades, não se desesperar.
Devemos viver o presente em confiança em Deus, deixando que Ele conduza o nosso futuro. Paulo nos ensina que saber sofrer é compreender que firmados no Senhor, escute, podemos ser uma bênção na vida dos outros, mesmo em meio aos sofrimentos. Veja, Paulo diz que no sofrimento, ele era consolado por Deus, e que recebendo o consolo de Deus, ele consolava outros irmãos. Nós hoje, depois de 2000 anos, entenda o poder disso aqui, em nome de Jesus. Depois de mais de 2000 anos, nós somos consolados pelos escritos do apóstolo Paulo. Só que os escritos do apóstolo Paulo foram escritos com base em muita dor e muito sofrimento. Se ele não tivesse passado pelo que ele passou, hoje nós seríamos consolados, sim ou não? Não. A sua dor hoje pode não ter uma resposta. O que você pode ter hoje é uma pergunta, mas a resposta, no tempo certo, o Senhor dará. Não queira viver de respostas, viva pela fé. Não queira viver de respostas cartesianas, queira viver numa fé, num Deus todo e poderoso, soberano, que cuida e guarda a nossa vida por toda a eternidade. E aí, dilema da vida: desistir ou esperar? Desistir ou prosseguir? Desistir diante das dificuldades ou perseverar? Vamos decidir ter a esperança no Senhor. Vamos decidir pela fé. Vamos decidir em prosseguir e não desistir por causa do sofrimento. Paulo relata suas tribulações, mas reafirma que Deus, que ressuscitou os mortos, é capaz de livrar os seus servos. Paulo olhava a morte, gente, quer que eu seja muito sincero para vocês, como todos os cristãos dos primeiros séculos, com desdém. Eles não tinham medo da morte. Paulo não tinha medo da morte. Os discípulos primeiros não tinham medo da morte. Sabe por quê? Porque eles criam que Deus era poderoso e iria ressuscitá-los no último dia. Isso é difícil para a gente falar nos dias de hoje. Nessa geração que idolatra as riquezas construídas nessa terra. Ai, pastor, se eu não casar é o fim do mundo. Ah, pastor, se eu não tiver aquele emprego é o fim do mundo. Paulo não se apresenta como um super-homem, mas ele mostra sua fraqueza e dependência. Quando todas as saídas humanas estão fechadas, escute, Deus é poderoso para operar milagres e nos salvar nas situações mais difíceis possíveis. Ainda que as portas se fechem, nós temos que ter a esperança de que Deus é poderoso para quebrá-las e para nos dar a saída. Mesmo diante da desesperança, Paulo mantinha confiança em Deus, que ressuscita os mortos. E eu já vou concluindo. Enquanto era criticado pelos rebeldes, enquanto era criticado pelos traidores, enquanto era criticado pelos membros da igreja que não o consideravam, ele que tinha instituído a igreja, Paulo usava o seu testemunho de sofrimento e dependência para fortalecer a fé dos irmãos. Enquanto o mundo, Paulo era muito criticado, gente. Sabe por quê? Porque a igreja olhava e dizia: tá vendo Paulo? Lembra de Paulo, aquele que esteve aqui? Está preso. Lembra o insubordinado? Está preso. Foi açoitado. Está vendo que Deus não está com ele? Está vendo que Deus não está com quem sofre? Era isso que os traidores diziam. O sofrimento era visto como uma maldição. Mas a Bíblia nos mostra que o sofrimento em Cristo Jesus é visto como uma verdadeira bênção para aqueles que creem. Eu quero passar para vocês agora um vídeo de um homem que teve um grande dilema na vida. Um dos maiores da história, talvez, da vida dele. E comparado, ninguém aqui, eu tenho certeza, passou pela história que esse homem passou agora que nós vamos ver. Um dilema em que ele ou desistia da vida ou glorificava a Deus e esperava no consolo do Senhor para a família dele. Então eu queria muita atenção sua agora para esse vídeo. É um vídeo que vai mexer com as nossas emoções. É um vídeo que vai trazer a história de um homem
que talvez aqui eu não sei quem teria condições de suportar tamanha dor. Mas vamos ver que ele passou por um dilema. Dilemas da vida. E ele era um homem como um de nós. E vamos ver qual foi a decisão que ele tomou entre o desistir em meio ao sofrimento ou esperar a consolação do Senhor. As Escrituras ensinam que, como cristãos, nós fomos crucificados com Cristo. Portanto, as nossas vidas não estão sozinhas. De fato, nós vivemos nessa vida pela fé. Às vezes, essa fé é severamente provada. Há um hino chamado Sou Feliz com Jesus, que foi escrito por um homem chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado rico de Chicago. Horatio Spafford foi um advogado e empresário em Chicago na década de 1860, onde ele vivia com a sua esposa Anna e os seus 5 filhos. Ele havia investido pesado no mercado imobiliário ao longo das margens do lago Michigan. Ele era um homem próspero e um cristão devoto. No entanto, em 1870, uma série de eventos começou a virar a vida de Horatio de cabeça para baixo. Naquele ano, o único filho de Horatio e Anna morreu, por causa da escarlatina, com a precoce idade de 4 anos. Um ano depois, enquanto os Spaffords ainda sentiam a morte da criança, eclodiu um enorme incêndio em Chicago que destruiu praticamente todas as propriedades de Horatio. Toda a sua economia de uma vida inteira foi consumida. Ele perdeu seu único filho para a doença. Um ano depois, o grande incêndio de Chicago eclodiu e destruiu praticamente todos os seus imóveis. Alguns anos depois, a economia teve uma queda e ele foi ainda mais afetado financeiramente. Com o propósito de encorajar a sua família, ele enviou sua esposa e as 4 filhas para o exterior para participar de uma pregação do D.L. Moody. No último instante, ele não pôde embarcar devido a alguns assuntos profissionais. Sendo assim, ele enviou sua família e disse: "Eu encontrarei vocês em breve." Após acontecer todas essas tragédias contra sua família, Horatio decidiu viajar com a sua esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, onde eles queriam ouvir o famoso evangelista D.L. Moody durante os seus sermões. No entanto, pouco antes de embarcar, alguns assuntos profissionais surgiram de última hora e obrigaram Horatio a se atrasar. Ele não queria estragar as férias da família, então os convenceu para seguirem o que estava planejado e ele iria depois. Com essa decisão, Horatio ficou em Chicago, enquanto Anna e as meninas embarcaram no navio francês a vapor Ville du Havre para descerem na Inglaterra. Do outro lado do Oceano Atlântico, o navio foi atingido por outra embarcação e afundou até o fundo do mar. Quando a esposa de Horatio Spafford, Anna, conseguiu enviar um telegrama para ele relatando o incidente, continham apenas 2 palavras em sua mensagem: salva sozinha. Suas 4 filhas se afogaram no acidente. O Ville du Havre foi atingido por um navio de ferro e a vela vindo da Inglaterra. O navio naufragou em apenas 12 minutos, ceifando a vida de 226 pessoas. Foi o pior desastre na história naval até o naufrágio do Titanic 40 anos mais tarde. No dia seguinte, ele recebeu uma mensagem da sua esposa vinda do país de Gales e se deparou com estas palavras: salva sozinha. O que devo fazer? As 4 filhas dos Spaffords estavam entre as vítimas que faleceram.
Obviamente ele estava devastado e embarcou em um navio para atravessar o oceano e encontrar a sua esposa de luto. Ele passou muitas horas na proa daquele navio, encarando o horizonte das águas que tinham tirado a vida das suas 4 filhas preciosas. Após ouvir as notícias horríveis, Horatio embarcou no primeiro navio em Nova York para se encontrar com a sua esposa de luto. E quando ele chegou ao local onde elas morreram, ele escreveu estas palavras: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esta realmente é a mesma mensagem que Pedro escreveu em 1 Pedro 4,19. Ele nos alerta que em alguns casos nós vamos sofrer segundo a vontade de Deus. Mas quando sofrermos, nós devemos encomendar as nossas almas ao fiel Criador. Se a nossa fé for madura o suficiente para fazer isso, nós seremos capazes de dizer o que Horatio Spafford disse: seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aplauda o Senhor. Diante da morte das suas 4 filhas e da perda de todo o seu patrimônio. Ele era um homem rico, esse cara, um advogado riquíssimo de Chicago. Tudo foi tirado dele. E a história conta que quando ele estava sob o lugar, é o que o vídeo ia continuar, exatamente sob o lugar onde ocorreu o naufrágio, o capitão da embarcação que ele estava disse: nós estamos agora sob o lugar. Ou seja, ele estava em cima do cemitério aquático das 4 filhas dele. Ele olhou para baixo, para a água, e fez essa canção que nós cantamos até hoje, que fala da felicidade em Cristo Jesus. Ele decidiu o lado certo, nós também podemos decidir. Eu queria convidar você agora a cantar essa canção. Agora eu convido você a cantar essa canção. Fique de pé, com o coração daquele pai que perdeu tudo. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Ele não só perdeu o primeiro, como ele perdeu mais 4. Ele perdeu 5 filhos. E sob o velório das 4 filhas, que de uma vez só foram levadas, assim como Jó, ele cantou essa canção. Então feche os seus olhos e adore o Senhor agora com essa canção, e reflita sobre ela. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Cantemos juntos. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar
final da sua vida, do seu ministério, depois de ter sofrido tudo, só não sofreu mais do que o nosso Senhor. Paulo só não sofreu mais do que o nosso Senhor. Mas depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, por causa do Evangelho, ele diz assim, lá em 2 Timóteo 4: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha as últimas palavras de Paulo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha que homem equilibrado. Tem gente que se desequilibra totalmente no meio do sofrimento. Olha que homem equilibrado. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aí ele termina: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você pode aplaudir o nome de Jesus por causa da sua palavra?